pedir que o Senhor venha ajudar, Senhor, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, então controla as emoções, Senhor. Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha colocar em ordem tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Senhor, assim como o Senhor já está ministrando. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que os corações estejam sedentos essa noite para receber, Senhor, a palavra que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos lá para Gênesis 3. Gênesis 3 fala sobre a queda do homem, fala sobre a desobediência, fala quando o momento que Adão e Eva desobedeceram e a partir dali houve uma queda. Eu gostaria que o irmão compartilhasse aí na tela, Gênesis 3, 8, 13. Gênesis 3, bem no começo aí, versículo de 8 a 13. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus respondeu: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meditando nessa passagem, nesses versículos, você vai entender como era aquele momento de comunhão. Alguém compartilhou no grupo sobre a viração do dia, acho que foi a Daiane, né? Compartilhou no grupo a respeito desse momento de viração do dia, esse momento que o Senhor tinha esse tempo de comunhão com Adão e Eva. E Deus nos criou com essa finalidade de adorá-lo. Deus nos criou com a finalidade de adorá-lo. E Ele continua procurando alguém para manter o mesmo relacionamento que teve no início. O pecado nos separa de Deus. Essa foi a primeira reação de Adão e Eva. Eles tiveram medo quando ouviram os passos de Deus e se esconderam. E Deus sempre deu oportunidade para que o homem se arrependesse e voltasse a ter comunhão com Ele. E eu fui dar um pulo no capítulo 4, o momento que Abel mata o seu filho, ou seu irmão, perdão. Gênesis, versículo 4 a 9. O Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Deus sabia exatamente onde Adão e Eva estavam e o que eles tinham feito. Mesmo assim, perguntou: onde está? O que fez? Assim também foi quando teve aquele momento que ele chegou até Abel. Onde está o teu irmão? Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia o que tinha acontecido. Mesmo assim, Deus perguntou: onde está o teu irmão? E essa noite, amados, Deus te convida para entrar ou retornar para esse lugar de comunhão e relacionamento íntimo com Deus. Por isso, não saia daqui antes de responder essas 3 perguntas para Deus. Onde está você? O que você fez? Onde está o seu irmão? Eu passei a semana meditando sobre essas 3 perguntas. Quando você percorre ali no diálogo, Deus vai fazer outras perguntas, mas foram essas 3 que fixou na minha mente. Onde está você? O que você fez? E onde está o seu irmão? Como eu falei, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas Deus fez aquela pergunta e faz essa pergunta para nós ainda hoje, para que nós
tenhamos tempo para responder. Que possamos, nessa noite, responder, de fato, essas 3 perguntas para Deus. Salmo 139, ele vai falar sobre os atributos de Deus. Mas antes de falar a respeito dos atributos de Deus, quero dar um breve testemunho. Essa igreja passou por um tempo de oração, por cura, pela minha casa, pela vida da minha esposa. Tem alguns nos visitando aqui, então a história eu vou resumir, tá? Depois você chega junto. Mas no ano passado, em julho, a minha esposa faleceu. Mas antes desse acontecido, essa igreja se levantou em oração. Essa igreja se levantou verdadeiramente em oração. Intercedendo pela minha casa, intercedendo pela minha esposa. E apesar de todo o nosso esforço, de tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, apesar de ter feito tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, aprove Deus recolhê-la. E na cabeça de muitos ficou uma indagação: como assim, Senhor? Como assim? Essa igreja continua orando por dons. Essa igreja continua orando para a manifestação do poder. Nós cremos, de fato, nós cremos em tudo que está escrito. Nós cremos em dom de cura. Nós cremos em sinais e maravilhas. E nós estamos orando por isso. Vamos continuar orando por isso. Mas Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Está acima de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero compartilhar com a igreja um pouco a respeito dos atributos de Deus. E naquele momento, naquele período, o pastor Márcio, ele nos visitou. Durante a semana eu perguntei: tem uma palavra para domingo para compartilhar com a igreja? Lembra, Márcio? Aí ele disse: ainda não. Pois fala sobre a soberania de Deus. Se você for no YouTube em julho, você vai ver lá a mensagem: soberania de Deus, pastor Márcio. Então assim, era necessário, depois de tudo que aconteceu, a igreja pausar, entender que Deus está acima de todas as coisas e que Ele é soberano. Imagina para mim, para minha casa, para minha filha e para o meu filho lidar com essa situação. Então eu gostaria que, se você, ainda do tempo de julho, de tudo que aconteceu, se você ainda está naquele lugar, saia, porque nós não vamos ficar para trás. Nós não vamos ficar para trás. Você não vai se tornar uma pessoa fria, não. Você não vai se tornar uma pessoa insensível, não. Você não vai deixar de orar por conta disso, afinal de contas Deus já sabe. Não, não é isso. Mas você vai aprender a lidar com a realidade das coisas. Nós precisávamos entrar nesse lugar. Por isso que nós hoje estamos aqui. Se nós não tivéssemos entrado nesse lugar de dependência, entendendo que Deus é soberano, de que Ele está acima de todas as coisas, eu teria ficado lá atrás. Eu teria me afundado em depressão. Mas não, Deus não permitiu. Pela misericórdia do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui. Pela graça e misericórdia do Senhor é que a Daiane está adorando. Pela graça e misericórdia do Senhor que o Gabriel está ali transmitindo o vídeo no YouTube. Pela graça e misericórdia do Senhor que eu estou pegando esse microfone. Não é por mim, não sou eu, é o Senhor. É o Senhor. E é necessário nós entendermos isso. É necessário. Quando eu orava e dizia: seja feita a tua vontade, entre linhas existia uma incredulidade quando eu falava: seja feita a tua vontade. Realmente é que seja feita a vontade do Senhor. Mas quando eu falava: seja feita a tua vontade, tinha requisitos de incredulidade.
E nós precisamos orar sim, com todo fervor, orar sim, com toda força, mas entender, Senhor, a tua vontade é soberana. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso eu pergunto a você, qual a sua atitude? Qual a sua atitude quando Deus não responde às suas expectativas? Quando você gera uma expectativa e elas não são respondidas de imediato. Qual é a tua atitude? Vai dar as costas para Deus? Faça isso não, meu irmão. Cai para cima. Chega e se prostre diante do Senhor. Você sabe o que significa atributos de Deus? Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Lembra quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito? Êxodo 3, 2, 14. Agora sim, Fernando. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, descrever as qualidades de Deus ou os seus atributos. O fato é que essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso, os descrevemos com base apenas no que Ele nos revelou a seu respeito. Por exemplo, quando você diz que Deus é amor, você está atribuindo uma qualidade, um atributo a Deus. Quando você fala que Deus é justo, você está atribuindo uma qualidade, um atributo a Deus. Deus é justiça, né? Quando você fala que Deus é santo, você está se referindo à sua absoluta grandeza e superioridade, que o faz totalmente distinto, acima de todas as coisas. E o Salmo 139, que eu comentei há pouco tempo, você vai identificar 3 atributos de Deus que é bastante conhecido. Ele vai falar sobre, você vai encontrar em alguns versículos, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e sobre a onipresença. É o versículo de 1 a 6, Salmo 139. O salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Vocês já ouviram a expressão tremer na presença de Deus? Temer e tremer. Imagina o salmista declarando a onisciência de Deus. Ele expressa por meio desse salmo, por meio dessa oração, que Deus ele sabe todas as coisas, de modo pleno, sem esforço algum. Não há coisas ou assunto que ele não conheça melhor que outros. Ele sabe o que sai da tua boca. Mesmo antes de você pensar, falar, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe que você está vagando. Deus sabe. Já pensou? Era para a gente tremer, não era? O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança, conforto e sobriedade. Hebreus 4:13 também vai falar sobre a onisciência de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo
tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus. Salmos 139, versículo de 7 a 10, fala sobre a onipresença. Deus está em todo lugar. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Deus está aqui, Deus está na sua casa, Deus está cuidando de todas as coisas em todo lugar. Deus está do outro lado do mundo nesse exato momento. Amados, esse salmo para mim é tremendo. Já oramos ele quase que 2, 3 vezes no mês, na quarta-feira aqui. Ele nos leva a um entendimento de que quem é você e quem é Deus. Quando você aprende sobre os atributos de Deus, e principalmente no Salmo 139, sobre a onisciência, a onipresença de Deus, você fica, meu Deus, aquieta meu coração, porque tu sabe todas as coisas. Aquieta meu coração, Senhor. E a gente continua as orações na quarta-feira. Aprendemos com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Uma citação de Herman Bavinck sobre a onipresença de Deus, ele diz assim: quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público, oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita os lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto, teme alguma testemunha de outro canto. Então, retira-se ao próprio coração e ali medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está ele. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo onde quer que busque esconder-se. Mas como existe aquele que é mais íntimo até que você, não há lugar para onde possa fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele, fuja para ele. Cara, essa citação é muito massa. Eu costumo falar nisso. Meu irmão, corre para cima de Deus. Não fuja não, corra para cima. E quando eu vi a citação, eu disse, rapaz, não é isso que ele queria dizer, era o que eu estava pensando, e como eu não sou um escritor famoso, é isso. Quer fugir dele? Meu irmão, fuja para ele. Fuja para ele. O versículo 16 fala sobre a onipotência. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua própria natureza, mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer ou não, tem motivos que só ele conhece. Versículo 16 diz: os teus olhos viram os meus embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E o Salmo 147, versículo 4 diz: ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. A Bíblia diz que existe mais estrelas do que grão de areia. Não, perdão, eu não vi isso na Bíblia, não. Eu vi isso na internet. Existe mais estrelas do que grão de areia. Se está na Bíblia, vocês me mostram depois, tá? Mas existe mais estrelas do que grãos de areias. E Deus chama cada um pelo nome. Gente, que maravilha! Se Deus conhece cada uma das estrelas, meu irmão, e nós, filhos amados, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Quando estava meditando sobre tudo isso, tá, e então,
O que isso tem a ver com o que eu li para vocês em Gênesis? Arthur W. Pink, olha só, esses caras são bons. Esse Arthur, ele tem um livro de 200 páginas falando só sobre atributos de Deus. De fato, amados, quem é que já leu a respeito, ouviu mensagem a respeito dos atributos de Deus? Se você não fez isso, faça. É tremendo. Os puritanos, eles escreviam muito a respeito disso. Muito. Tem relato aí de livros de mais de 2.000 páginas só sobre atributo de Deus. Livros de 300 páginas só sobre um atributo de Deus. Esses caras liam demais. Esses caras tinham um momento com Deus tremendo ao ponto de escrever tudo isso. E esse cara aqui, ele diz assim: o fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser a clara compreensão mental de suas perfeições, segundo revelam as Escrituras Sagradas. Não nos é possível servir nem adorar um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Como nós vamos falar sobre adoração, oração, se você não conhece esse Deus? Se você não tem compreensão de quem é esse Deus que estava lá no jardim do Éden com Adão e Eva, esse Deus que viu quando Abel matou seu irmão, esse Deus que tirou o povo do Egito por meio de Moisés, esse que disse: diga para eles que eu sou, esse Deus que esteve com Abraão, Isaac e Jacó. Eu preciso conhecer quem é esse Deus. Por quê? Você vai entrar em um lugar de oração. Você vai entrar em um lugar de oração independente de onde você saiu, da crença que você teve. Assim como o povo do Egito, você vai continuar com as suas mesmas mazelas, com as mesmas coisas, com as doenças da alma, com os mesmos cestos, com os mesmos vícios, com a enfermidade na alma. E você vai chegar para Deus e, sem conhecê-lo de fato, você vai criar um Deus seu. É perigoso demais. Você vai criar um Deus que você pode carregá-lo para onde você quiser. E continua com as emoções abaladas. E continua enfermo na alma. E chega diante de Deus e continua naquele lugar de vitimismo. Por que é que os hospitais estão tudo cheios de gente procurando psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta? Por quê? São doenças na alma. São doenças na alma. Pessoas que não têm com quem conversar ou se trancam num lugar. Muitos são assim. Muitos são, amados. Muitos são. Eu conversando com uma pessoa essa semana e ela falando sobre psicólogo, perdão, eu disse para ela: você me perdoa. Desculpa a minha ignorância. Eu entendo todo o estudo relacionado a isso. Mas eu converso com meu Deus. Para mim, basta. Isso é assustador para alguns. Mas para mim, o Lima, basta. Essa semana eu estive no monte, sozinho. Gente, é tremendo. É tremendo. Pense numa sessão. Só eu e Deus. Mais ouvindo do que falando. Eis-me aqui, Senhor. Vocês vão ver eu falando isso direto. Eis-me aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aí você chora. E aí você se quebranta. E você fica à vontade. Não estou idolatrando um monte, porque eu faço isso quando eu vou para a praça, quando eu vou no meio dos matos, aonde eu estiver a sós com Deus. O tempo de solitude. Mas eu conheço esse Deus. Eu conheço o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que me libertou do império das trevas. Eu conheço com quem eu estou falando. Eu conheço, eu sei. Eu creio. Por que eu me quebrantei aqui quando eu vi a minha filha cantando? É Deus que tem sustentado essa menina. Gente, é tremendo isso. É tremendo.
Ainda a citação de Arthur, ele diz: necessitamos algo mais que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. O versículo 6:3 de Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, na segunda parte diz, conhecerá, em João 7:17. E Daniel 11:32 diz: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Como eu falei no início, a proposta de hoje, da mensagem de hoje era um tema sobre a oração, sobre o jejum, intercessão, de a gente ensinar sobre o que é intercessão, o que é súplica, mas não vai adiantar. Se você já sabe onde é esse lugar, se você encontrou esse lugar na presença de Deus permanece. Se você saiu, a sugestão hoje é volta. Volta para esse lugar. Volta para esse lugar. Onde você está, o que você fez e onde está o seu irmão. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, e o véu que nos separava de Deus foi rasgado por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que crê que Jesus é filho de Deus e entregou a sua vida a Ele, tem um acesso livre à comunhão com Deus em todo o tempo, em todo lugar, em todo o tempo, em todo lugar. Sendo assim, a proposta de hoje não é te ensinar a orar, meu irmão. Não é te ensinar a orar. Porque até isso Deus vai ensinar quando você entrar nesse lugar. Quando você entrar nesse lugar de dependência. Quando você entrar nesse lugar que o Senhor chama de lugar secreto. Jesus ensinou aos seus discípulos isso. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Depressa. Tenham cuidado porque Deus sabe todas as coisas, está em todo lugar e pode todas as coisas. Se existe algo para consertar diante de Deus, se arrependa rápido. E não ache que Deus está compactuando com o teu pecado de estimação. Embora você viva igual um tagarela achando que está conversando com Deus, esse Deus na qual estou me referindo nessa noite não compactua com o teu pecado. Se arrependa rápido. Pressa. O autêntico cristão está continuamente testando o seu fervor espiritual, a vigilância, a fidelidade, a pureza, o amor, a obediência, o crescimento na graça. Se você anseia agradar a Deus, de fato, e conhecer a sua vontade, então faça igual o salmista. Permita que o seu espírito pergunte ao seu coração se há alguma coisa em que precise se arrepender. Ele diz: Senhor, sonda o meu coração. Sonda, vê se há algo mal em mim. Então permita que o seu coração seja escancarado diante de Deus. Essa é a única forma de se aproximar de Deus, através do arrependimento. Não tem outra forma. Não tem. Você pode estar em um lugar de oração, de adoração, você ser tocado, você ser quebrantado. Mas por que isso não permanece? Por que isso não continua na semana? Existe algo para ser consertado. Compreende? Compreende, amado? E o orgulho é um dos maiores empecilhos. Confesse que você é um miserável e que precisa da misericórdia de Deus. Denomine o seu pecado da pior forma possível. Tenha nojo dele. Abomine. Não ache que é normal. Já conversei com pessoas que dizem, mas eu não consigo. Porque de acordo com o estudo médico, estudo não sei o que, eu disse, esse cara não está lendo a Bíblia. Não pode. Mas é porque já tocou na minha mente. Eu não sei, não pode.
Não tem como. Cristo fala sobre uma mente renovada. Amados, de fato, muitas vezes nós nos desculpamos porque nós temos medo. Muitas vezes nós nos comportamos como Adão, Eva. Nós temos medo. E uma oração, eu me tremi todo ali. A Dani não sabia o que eu ia falar. Ela falou algo tipo, meu Deus do céu. Porque é difícil, amados, viver assim como o Fred ministrou aqui, viver na dependência do Senhor, renunciar às coisas do mundo, não é para todo mundo não. Você tem que ser franco diante do Senhor e dizer, eu não quero, amém. Você não vai perder a salvação não, meu irmão. Deixa eu te dar uma notícia boa, você não perde a salvação. Está feliz? Mas tem algo mais. Tem algo mais no Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor já nos deu toda sorte de bênção. Mas se você for verificar na sua história, não tem toda sorte de bênção não. Cadê, Senhor? Onde é que está isso? Se o Senhor já liberou, eu corro atrás. Corra atrás, meu irmão. Corra atrás. Não se acomode. Não se acomode. Deus tem algo mais para você, para a sua vida, para a sua casa. Não se conforme. Tem algo mais. Deixa Deus rasgar de fato esse véu que está na sua mente, que está nos seus olhos. Existe mais em Deus. Permita você mesmo ter acesso a esse lugar. Então o orgulho é um dos maiores empecilhos. E pense como isso nos acompanha. Durante toda a história, você não está isento. Não está. Eu não estou. Eu posso largar esse microfone, chegar em casa, a pessoa manda mensagem, cara, a mensagem foi boa e... Gente, eu me escondo. Porque não sou eu, é o Senhor. Tem um pastor, quando ele é elogiado, ele diz, para trás de mim, Satanás. Não é ele, não sou eu, não é o Márcio, não é o Robson, é o Senhor, não é o Fred que pega esse microfone. É o Senhor. Se nós não fizermos isso, não nos humilharmos, a gente vai pegar aquilo ali. Viu aí? Estou ficando bom. Fico mais nervoso. Ó, não preciso segurar com força. Estão me garantindo. Não, é o Senhor. É o Senhor. Se eu não fizer isso, se nós não fizermos isso, o orgulho bate. E fica. Portanto, humilhe-se diante do Senhor, coloque o seu rosto no pó. Não se esconda como fez Adão e Eva. Não coloque a culpa no outro. Não ignore quando Deus pergunta onde você está. É com você que Deus está falando. Não se faça desentendido quando Deus perguntar o que você fez. Sabe por quê? Deus considera Davi um homem segundo o seu coração. Quem já ouviu? Davi, segundo o coração de Deus, o cara pecou, o cara tinha mão sanguinária. Ele adulterou, ele matou. E tinha um coração. Você lê ali, se você não tiver em Deus, você diz, mas esse negócio aí, você vai fazer igual no mundo. Cara, como é que pode? Davi tinha não sei quantas mulheres, Davi adulterou e tal, e sei não, viu? Mas Deus via em Davi um coração arrependido. Deus via em Davi, diferente do que aconteceu no início da história, ele se arrependia rápido. Quantas vezes eu passei no início do meu relacionamento, uns 2, 3, 4 anos, passava semana brigado, sem falar com o outro, por conta de coisinhas, por conta do orgulho, não se dobrava, um não se rendia e ficava semanas. E Deus fez bobinar isso na minha cabeça, da última vez que eu levei de casa para o hospital, de lá ela ficou. Eu olhei e disse assim, nós perdemos tanto tempo brigando, discutindo, né? Como estou arrependido. Não me arrependo de nada.
de tudo que foi feito, de todas as lutas, de toda a oração, de tudo, todo o sacrifício. Mas eu me arrependi desse tempo que nós ficávamos sem conversar, sem falar, discutidos por conta do orgulho, Quando Davi entendeu por meio do profeta Natan que ele tinha pecado, lá no versículo 2 Samuel 12, versículo 13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Tem um ponto de exclamação aí. Quando você lê e vê ponto de exclamação, faça como o pastor Márcio, viu? Visualize em 3D. Eu pequei contra o Senhor. Ele pode ter, talvez ele tenha se prostrado no chão, ele tenha botado a mão na cabeça, mas pequei contra o Senhor. E Natan respondeu. Ele disse assim, Davi disse, vou morrer, pequei contra o Senhor. E Natan diz assim, o Senhor perdoa os seus pecados, você não morrerá. Rápido, né? Rápido, né? Rápido. Confessou o pecado. E a gente sabe por meio dos Salmos, Salmo 51, o Fernando vai compartilhar na tela, é extenso, mas faz parte, está conectado. O Salmo 51, versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua graça, compaixão, apaga as minhas transgressões. O versículo que eu citei é curto, mas no Salmo você vai apreciar aquele momento de oração, aquele momento de quebrantamento, aquele momento que ele se arrepende diante do Senhor. E ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de todas as minhas culpas e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Olha o coração de Davi diante do reconhecimento de que ele pecou de fato. Ele se arrependeu rápido e se prostrou diante do Senhor. E ele não coloca culpa em ninguém, coloca nele. E você vai ver os profetas também fazendo isso. Tinham várias citações que eu estava lendo lá em Isaías, quando ele diz, eu vou morrer. Porque é esse reconhecimento que você tem que ter diante de Deus. A morte. Isso é uma morte espiritual. Porque quando você vai ver no Velho Testamento era fulminado. Estava compartilhando com o Robson essa semana uma passagem lá, quando o Senhor fulminou o indivíduo porque a arca ia cair, ele tocou na arca e fulminou. A gente tem que ter esse entendimento também. Quando você lê a lei, não se assuste, porque na graça também existem consequências. Você aparentemente está vivo, mas pode estar morto e não sabe. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim o quê? Um coração puro, Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Olha o medo dele. Eu já fiz demais essa oração, meu irmão. Eu disse, meu Deus, no começo da caminhada, né? E você, pronto, Senhor, ah, meu Deus do céu. E agora? E aí, pela nossa ignorância, por não ter leituras, e aí você acaba se distanciando, né, irmão? Pera, volta, porque Deus perdoa os pecados. E aí você não fica naquele lugar de autocomiseração, não, Senhor, bora de novo? Bora, vamos de novo. E você passa a caminhar. Já falei uma vez aqui a respeito disso, quando você peca, quando você tem consciência de que pecou, você caiu, você continua no mesmo degrau que você estava. Você não está lá embaixo no último degrau, não. Lá onde você começou, você está aqui. E você continua dali. É um processo. Tudo é um processo. Versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Lembra que eu falei? Ele confessa o pecado dele. Livra da culpa
dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Aleluia. Intenso, extenso, né? Mas precisamos aprender a respeito disso tudo. O arrependimento imediato abre o canal para a comunhão íntima com Deus. Quando você estiver na presença de Deus, seja rápido em confessar os seus pecados. Se arrependa de todos eles. Não estou falando somente daqueles pecados como mentira, fornicação, roubo, vícios com pornografia, redes sociais, glutonaria, maledicência, bebedeira, ódio ou avareza. Você não precisa do Espírito Santo para te convencer do que é óbvio, do que está em... Não precisa. É óbvio. Está nas Escrituras. Você não precisa. E aí o Senhor ainda diz que desses não herdarão o Rei dos Céus, se não me engano, lá em Apocalipse. Então, assim, a própria palavra, ele fala a respeito desses pecados. São pecados externos. São pecados externos. E a palavra de Deus, ela nos relata a respeito desses pecados. Eu quero dar ênfase sobre a iniquidade. Arrependa-se da iniquidade. O versículo 2, o salmista diz: lava-me de toda a minha culpa ou iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então você vê que é algo muito mais profundo. Esses pecados que eu citei há pouco tempo, fornicação, roubo, mentira. Esses pecados eu entendo como se fosse os pilares, como se fosse tijolos, como se estivesse preparando algo para você ficar ali firme. E ele te dão, é como se fosse um trampolim ou algo desse tipo. Eu fico tentando comparar para a iniquidade. Porque se você tem esses pecados de estimação, você não vai ter consciência. Você não vai ter consciência dos pecados de iniquidade. E os pecados de iniquidade, é o orgulho, a rebelião, a incredulidade, a inveja, o ciúme, egoísmo, ambição e cobiça. Esses pecados, eles não são externos. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui dentro. Ninguém sabe. Nem tua esposa, nem teu esposo não sabe. As pessoas mais próximas não sabem. Você pode até externar de alguma forma, onde a pessoa do outro lado acha: esse cara é invejoso, né? Esse cara é orgulhoso. Meu irmão, então quando essa pessoa fala isso, então é porque o negócio já aflorou. Mas entenda, se você não tem força, meu amado irmão, minha amada irmã, de se arrepender dos pecados externos, você não vai conseguir se arrepender dos pecados internos. Não vai, das iniquidades. Porque elas estão ali dentro. Umas você nem sabe, você não tem consciência, meu irmão. Não tem nem consciência, mas está ali. Por quê? Lembra da queda? Lembra do que aconteceu no Éden? São os resquícios que continuam. Eles continuam. É como se estivesse no DNA. Pastor, quer dizer que Deus não purifica tudo? Purifica, meu irmão. Ora, se não purifica. Se você tiver consciência, abrir a tua boca diante de Deus e confessar, ora, se Deus não purifica. Mas como se você não sabe? Como? Esses pecados são falhas ocultas, resíduos da nossa natureza caída. Todos nós temos porções de iniquidade e precisamos muito da ajuda de Deus para enxergá-las. Você e eu não podemos nos libertar de algo que não conseguimos identificar. E o que é que a gente faz? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Tende misericórdia. Faz igual o salmista. Boca no pó. Pede ao Senhor, como a oração que foi feita aqui. Deixa Deus, Ele vai falar. As circunstâncias, as situações, elas vão te ajudar a auxiliar. Elas vão auxiliar, fica atento. Porque Deus quer que você seja santo.
Deus quer que você seja santo. 2 Timóteo 2, 19, 21, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhes pertence. Afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vasos de honra. Existem vasos de barro. Eu falei sobre salvação. Colocou sua vida ao Senhor Jesus? Amém. Entregou sua vida ao Senhor Jesus? Amém. Aleluia, meu irmão. Você é selado, glória a Deus. Mas quer viver uma vida abundante, quer viver, como muitos têm orado aqui, o sobrenatural de Deus. Continua e permanece na presença. Som. Nós temos 2 microfones. Nós temos uma bateria. Esse aqui tá bom, irmão. Confesse. Peça ao Senhor para purificar. É bom, irmão. É bom. É bom. Faça isso. Diante de tudo que eu falei aqui, por meio da palavra do Senhor, faça essas 3 perguntas a você mesmo. Faça essas 3 perguntas. Onde você está? O que você fez? Onde está o seu irmão? Eu precisava que até 8 horas. Amados, eu fiquei me perguntando, o que tem a ver essa terceira parte? Onde está o seu irmão? E Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo. No início estava somente Adão e Eva. No início Deus fez as perguntas a eles ali no momento. Onde você estava? O que você fez? E as respostas não eram essas que nós estamos hoje sendo alertados. E nós temos hoje essa... graças a Deus, hoje nós temos... Por meio da graça de Deus, nós temos o entendimento de que, por meio do arrependimento, como eu falei hoje, o arrependimento rápido, e fale para o Senhor, na situação que você se encontra, Senhor, foi eu estava ali, eu estava fazendo isso. Deixa Deus falar a respeito disso. Para mim, o Senhor falou outras coisas e eu queria que Deus falasse para você, diante do que foi ministrado aqui. Onde você está? O que você fez? Lembrando-se da soberania de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, dos atributos de Deus, não tem como você escapar. Não tem como. E a terceira pergunta. Onde está o seu irmão? Gente, essa pergunta é para nós como igreja, casa de oração. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Essa semana eu me lembrei do irmão Haroldo, ia mandar uma mensagem para ele. Irmão, estou com saudade de tu. Foi uma correria. Glória a Deus que ele está aqui. Mas eu estava lendo essa mensagem e disse, cadê o Luiz? Cadê o Haroldo? E Deus começou a trazer à memória o nome dos irmãos que já passou pela minha vida e que ainda continuam conosco. Cadê os meus irmãos? Cadê os meus irmãos? Não deixa morrer, não mate. Não mate.
Se você viver no seu mundo, se você ainda não, diante do Senhor, responder essas duas perguntas, onde você está, o que você fez, você vai matar o seu irmão. Como? Você não vai dar importância para ele, meu irmão. Você vai fazer igual a Abel. O que foi que Abel fez? Acaso eu sou tutor? Ele bateu ombros, mais ou menos assim. Ele tinha matado o irmão dele. E Deus perguntou, cadê o teu irmão? Ou indivíduo? Ele não falou. E eu pergunto para vocês, essa pergunta para nós. Cadê o teu irmão? Nós somos uma igreja, um corpo. Teu irmão está doente, tá, meu irmão? Você ligou para ele. Seu irmão está distante. Meu irmão, não mate ele no seu coração, não. Ore por ele. O tema ia ser por intercessão. E a Daiane já ministrou a respeito disso. Ore. Quarta-feira, a irmã Poliana, ela fez algo tremendo. Ela não sabia que eu ia falar a respeito disso. Ela disse assim, nós já oramos uns pelos outros, mas eu gostaria que nós, nessa noite, orássemos por esse que estamos aqui, passássemos a semana orando por essas pessoas que estão aqui. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, tão lindo, começando agora, sendo usado por Deus, nem sabia. E aí nós demos as mãos e nós fizemos um sentido. E eu orei pela Evanda, o Fred ora por mim. Eu disse, esse período de intercessão pela casa de oração e pelos meus irmãos, tem uma pessoa que nós estamos redobrando as nossas orações. E eu sei que tem outro redobrando a oração por mim. Fenomenal isso. Tem a ver com essa pergunta, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Fernando, vem aqui. Segura aí os horários, Senhor. Eu gostaria que o meu irmão Fernando desse um testemunho aqui de 30 minutos. 5, né? Eu pedi para ele ficar em oração, prestasse atenção na ministração e testemunhasse. Então, o Espírito Santo vai conduzir agora. Graça e paz, amados. Eu vou começar falando, aliás, respondendo o que está lá em cima. Onde está você? Pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui, nessa casa que me acolheu. Sou muito grato ao Senhor por ter me trazido aqui. Eu lembro que, quando eu estive aqui pela primeira vez, é forte isso aqui para mim. Quando eu botei o pé ali fora, eu disse, Senhor, eu não sou digno de entrar na tua casa ainda. E o meu irmão disse assim, Fernando, vamos fazer um trabalho aqui nessa igreja, vamos fazer um mutirão de limpeza. E o Fred me chamou, convidou mais algumas pessoas. E eu disse, topo, eu vou. E Deus falou para mim, vai ser a oportunidade que eu vou começar a te dar para tu fazer merecer entrar nessa casa. E eu vim, muitas pessoas estavam aqui no dia, me manifestaram ajudas, deixa eu te ajudar, o irmão Léo, o pastor Márcio e outras pessoas que estavam assim, deixa eu te ajudar. E eu disse, não, esse serviço aqui é meu, é entre eu e Deus. Porque eu estava começando a entender o propósito de estar aqui nessa igreja. E eu disse, era ali o começo de muita coisa. E Deus começou a trabalhar no meu coração naquele dia que eu estava ali fora, limpando, tirando a grama, limpando, e eu disse assim, eu quero começar limpando ali, que o Senhor vai me limpar aqui dentro. E tem sido tremendo. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão o pastor Lima me deu só 5 minutos. E eu não quero ser extensivo. Mas assim, irmãos, eu quero agradecer a Deus, primeiro a Deus, ao Senhor, por ter me dado uma segunda chance, um segundo recomeço. Eu digo que eu sou o segundo milagre do Senhor. O Fred falou aqui domingo passado que ele é um milagre por estar
abrindo a boca, e eu sou outro milagre do Senhor por estar aqui. Porque eu nunca imaginava um dia estar aqui falando de Deus assim, com tanta naturalidade, com tanta firmeza, porque é uma gratidão, é uma alegria tão grande quando a gente quer falar de Deus, e isso eu entendo hoje. Porque quando Deus vai restaurando, eu não digo que é algo que acontece do dia para a noite, mas quando você se coloca no caminho de Deus e deixa Ele trabalhar, é algo que Ele vai trabalhando em você, Ele vai lapidando, vai moldando o teu caráter, vai te usando. E isso Ele tem feito dia a dia, um dia após o outro, Ele tem trabalhado na minha vida. E eu confesso que ainda estou no processo, ainda tenho muita coisa a aprender, não só com as pessoas aqui da liderança, meus pastores, mas com vocês, irmãos, que cada um aqui tem um papel fundamental. Tem pessoas aqui maravilhosas que eu tenho caminhado juntos, não só na quarta-feira, como o Léo, a Cintia e outras, a Evandra, como outras pessoas mais que eu não estou lembrando o nome, mas só tem gente boa aqui dentro dessa igreja. Então, assim, aqui é um trabalho mútuo de caminhada, né? E a pergunta que eu vou fazer a vocês, que o Espírito Santo me deu: quem está aqui na escada para subir para o céu? Quem está na escada? Levanta a mão, quem está na escada? Amém, né? Eu estou na escada, não sei o degrau que eu ainda estou, mas eu estou subindo. É onde eu quero ir. Estou na escada. Pastor também? Amém. Então, assim, gente, é muito valoroso compartilhar o que Deus tem feito comigo. Eu digo porque pessoas, chegaram até a mim pessoas que até da minha família, e isso mexeu muito comigo, até o pastor quando falou, né? O que você fez é a segunda pergunta, né? Eu vou responder. Quando foi dito a mim, através de um profeta, que eu estava morto no sentido espiritualmente falando, né? E que eu já fedia há muito tempo, e que também tinha passado até espírito de suicídio. Quando eu escutei isso, foi até na casa do Fred, do meu irmão, eu estava lá com ele, eu, a minha esposa, a Aline, a gente teve um momento lá inesquecível, e o Fred chegou até mim e disse assim: irmão, uma pessoa chegou a mim e me pediu para falar isso para você, que você está morto espiritualmente já faz muito tempo, já fede, e que também passou espírito de suicídio. Quando ele falou isso, eu disse: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Não quero, eu não aceito, eu repreendo, porque eu sou pai de família, eu tenho uma família linda, e eu quero continuar com eles por muito tempo, enquanto o Senhor quiser. E eu não quero isso para a minha vida. Eu disse: eu vou fazer diferente. E aí onde entra a terceira pergunta. Aliás, o que foi que você fez, né? Na segunda pergunta foi o que eu fiz. Eu me lancei aos pés do Senhor. Eu me prostei aos pés do Senhor. Eu disse: eu não tenho outra alternativa. Eu não tenho o que fazer a não ser cair, me render, abraçar e me prostrar diante de Deus. Foi o que eu fiz. E olha, eu confesso que foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Até agora, não tem outra coisa mais gratificante, mais linda do que isso. Por quê? Porque Deus me deu um recomeço. Ele está lendo o meu livro hoje, está lendo a minha carta, e não é nem um pingo de vaidade falar isso, mas o pouco que o Senhor já derramou na minha vida, eu tenho tentado de uma forma ou de outra contribuir, passar isso para alguém, porque me tirar de onde Ele tirou, morto espiritualmente, e está me reescrevendo uma nova vida para mim, uma nova história, isso não tem preço. E eu tenho feito ainda muito pouco. O que eu tenho feito ainda é pouco. Eu quero muito mais, eu quero me dedicar muito mais, eu quero crescer com vocês. Eu tenho aprendido aqui uma palavra muito linda, pastor
Não só o pastor Lima, mas a grande maioria diz aqui: Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho dito isso toda hora: Senhor, faz do teu servo, do teu filho o que tu queres. Conduz a minha vida da forma como tu quer conduzir. Porque não tem outro caminho se não for adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor, se colocar diante dele. Não tem outro caminho, não tem. Eu digo assim, quem ainda não teve esse encontro, não perca tempo, vá ao Senhor, do jeito que você tiver. Se tiver com depressão, vá. Se você tiver com espírito de morte, vá até Ele. Se você tiver passando por problemas, qualquer tipo de problema, vá ao Senhor. Ele vai te restaurar do jeito que você tiver. Não tem como Ele não trabalhar na tua vida. Ele é vigilante 24 horas. Ele está ali a toda hora. É só você realmente ter o coração aquebrantado, se arrepender, como o pastor Lima falou, se arrependa. Eu lembro quando eu cheguei aqui, pela primeira vez, eu me sentei ali naquela cadeira, eu olhava assim para os demais e via todo mundo adorando, e eu olhava assim e eu não sentia nada. Eu parecia ser realmente um morto-vivo. Eu estava bem ali e por várias vezes eu me levantei para ir embora, o espírito do mal me tentando toda hora. Eu disse: vai-te embora, vai-te embora. Eu disse: não, se eu vim até aqui, Deus tem um propósito. E eu fiquei, permaneci. E quando eu estava indo, a irmã lá ali atrás, caminhando para um lado para o outro, adorando o Senhor, a irmã, a Evanda. E aquilo dali me tocou, porque eu vi um aquebrantamento. E quando eu vi isso, eu voltei, sentei na cadeira, e em um momento a gente se reuniu aqui em círculo, o pastor começou a orar, pastor Lima, o Fred orou, outras pessoas oraram, e em um determinado momento eu ainda não tinha sentido nada de diferente, até que um momento eu disse: Senhor, se é para eu estar aqui, manifesta algo sobrenatural esta noite na minha vida. Eu pedi isso, eu lembro que eu pedi isso. E quando eu me ajoelhei, o Senhor derramou na minha vida algo tremendo. E só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo. É algo que não se explica, não se explica, não se explica. É entre você e Deus. Quando você sentir isso que Deus tem derramado, é algo que eu quero que todos, mesmo os que não estão aqui ainda, experimentem isso. É algo tremendo, tremendo, tremendo. E é isso, eu quero continuar aqui nesse caminho, continuar na escada, subindo degrau por degrau, degrau por degrau, até, se o Senhor me quiser me levar, eis-me aqui, Senhor. Grato pela vida de todos, Deus abençoe vocês. Onde está teu irmão? Onde está meu irmão? Desculpa, esqueci a última, viu? Então aqui vocês, ó. Aqui, ó. E eu estive aqui nesse dia. Ô, presente maravilhoso. É bom demais. Vale a pena pagar o preço, viu? Amados, vamos ter um momento de ceia agora. As crianças podem descer, irmã? Pode ser? E não precisa, nesse momento, subir o louvor, tá? Gabriel, pode encerrar a transmissão? Por favor. Segura. O Senhor deixa a melhor parte por último, né? A ceia. Ah, maravilha. Se você já está nesse lugar de comunhão com Deus, permaneça.